Vamos lá, vamos tentar mais uma vez a nossa live. Vamos tentar iniciar a nossa live. Já começamos com emoções já na saída, com uma conexão ruim, mas tudo vai dar certo. A Mariana já tá entrando de novo. Esperamos que agora funcione a nossa live, que começa com muitas emoções já. Mas isso é muito bom, né? As emoções são boas, a gente tem que aprender a lidar com as emoções, saber administrar as emoções. E aí a gente, Nossa! olha aí, ó. Oh, meu Deus, me desculpa, Ricardo, mas já começou com emoção essa live, Não, né? essa é uma parte legal. A gente vai falar de emoções no É, triatlon. A gente já começa a falar de emoções na live. Essa é a parte boa. pois é, e assim, eu peguei o celular da minha filha, porque o meu não tá entrando o vídeo. Eu não sei o que está acontecendo, mas depois eu arrumo isso. Vamos lá, Te né? agradeço muito Boa aí. noite, primeiro. Boa noite. Peço desculpa aí pela correria. Eu sei que você está com alguns problemas, contratempos aí, tá? Mas agradeço Imagina. muito de você ter aceitado fazer essa live. Começa com emoção e isso é muito bom, né? A gente tem que Sim. aprender a lidar com essas situações todas. Então, primeiro, eu queria te agradecer muito por você ter aceito esse convite. Nós não nos conhecemos pessoalmente. Eu lhe admiro É, demais, né? Lhe conheço já da sua obrigada. história de triatleta. Então, lhe admiro muito. Agradeço demais por você ter aceitado e aceitou de primeira, assim, não chegou nem a pensar. Ah, posso pensar? Não, foi de cara, não, É, vamos lá, eu aceito. Tá? Você tem uma história linda no triatlon, começou cedo, né, Mariana? bem cedo. No esporte, bem cedo, e no triatlon, cedo, né? É. Quase que no começo do triatlon, da história dele. Então, assim, eu quero agradecer muito. Não vou ficar aqui, eu quero que você fale da tua história um pouquinho. Então, para quem está nos assistindo, eu sou o professor Ricardo Brandt, sou professor universitário, sou triatleta muito, muito, muito amador, brinco de ser triatleta. Gosto de prescrever treino, tenho um projeto de corrida de rua aqui na universidade. Como todos já sabem, a minha paixão pelas emoções, eu estudo e investigo isso há bastante tempo. Agora eu vou começar a cursar psicologia para melhorar um pouquinho mais esse Legal. entendimento desse contexto. E como a gente estava falando, né, nos bastidores, a gente olha para essas variáveis emocionais assim e fala, meu Deus, quanta coisa bacana. Mas a gente nunca foi levado a pensar sobre isso. Então, Mariana, eu queria que você se apresentasse rapidamente, falasse um pouquinho de quem é a Mariana Orrata, o que passou na sua vida de atleta aí, conta pra gente um pouquinho para depois a gente ir para as nossos pontos de pauta. Bom, primeiro agradecer o convite, tá, Ricardo? Eu acho que é um assunto, eu fico até com medo de conversar sobre isso, porque, como eu te perguntei, o que, que eu tenho que falar, né? Porque emoção por emoção, eu já vivi muitas, né, dentro do triatlon, mas é um assunto, assim, até engraçado, que eu fui atleta profissional a minha vida inteira e eu nunca trabalhei essa parte mental, né, do jeito que deveria ser. Mas eu sou Mariana Orrata, né? Eu fiz triatlo aí bastante tempo. Eu representei o Brasil em 3 Olimpíadas, né? Que foi Sydney, Atenas e Pequim. Também fui 7 vezes campeã brasileira. Representei o Brasil em Jogos Pan-Americanos também. Na verdade, dos 40 anos que eu tenho, 30 e poucos foram vividos dentro do triatlo, né? É muita E coisa. aí eu me aposentei, né, em 2009 para 2010 e me formei em educação física e hoje eu sou treinadora. Eu tenho uma assessoria, né, de corrida de rua e triatlo e hoje eu sou treinadora. Estou aprendendo a ser treinadora. Faz parte do processo, mas todo atleta ele tem uma bagagem muito grande para isso, né? Então a faculdade em si, ela nos mostra, nos ensina muita coisa. Mas toda essa tua bagagem de atleta lhe dá uma condição para prescrição de treino diferente de muita gente. De muita gente, não tenha dúvida disso. Mas, além disso, esse teu currículo impecável que você tem aí, né, no triatlo, no esporte,
E me fala um pouquinho sobre essas emoções de representar o Brasil. Fala pra gente como é que é você tá lá, entrando numa Olimpíada, participando de situações como essa, porque são pouquíssimos brasileiros, eu fico arrepiado de pensar nisso. Eu já tive em ciclos olímpicos com seleção de vela, de canoa, do remo paralímpico. Estou até nessa próxima, que vai ser para o ano que vem, eu estou trabalhando junto com a seleção paralímpica. Me arrepia de pensar nessas emoções. E eu queria saber desse outro lado, enquanto atleta. Essas suas emoções de representar o Brasil na Olimpíada. Bom, eu não preciso nem falar, porque é o que eu sempre falo, né? A gente, quando encara o esporte de uma forma profissional, a gente pensa em Olimpíada, que eu acho que é o ápice do que a gente pode atingir dentro da nossa carreira, né? E não foi diferente comigo. Primeiro porque era a primeira, não, né, além de ser a minha primeira Olimpíada, era a primeira Olimpíada do triatlon, né? O triatlon estreou em Sydney em 2000. Então, para todo mundo estava sendo uma grande emoção e um momento muito importante da história do esporte brasileiro, porque a gente formou, eu falo a gente porque foi a equipe inteira completa, a primeira equipe brasileira olímpica, né? Então, assim, era muita informação, era muita novidade, era muita também, ao mesmo tempo, pressão, porque a gente estava estreando na Olimpíada, e muita emoção, claro, uma coisa que a gente tinha que administrar. Inclusive, nessa época, eu fiz um trabalho com um psicólogo para tentar controlar essas emoções, porque é o que você falou, você chega lá, você se deslumbra com tudo, é tudo muito grande, é tudo muito lindo, é tudo diferente, e do seu lado estão os melhores atletas do mundo, né? Então, eu fiz esse trabalho com um psicólogo também, mas mais para acalmar a emoção, acalmar o coração e tentar focar no treinamento, no que eu tinha que fazer, porque eu já tinha competido em Sydney. A gente fez o evento teste lá, então a gente já sabia como seria a prova, como seria a parte técnica da prova. Só que agora era encarar a emoção de estar participando de um triatlon olímpico, né, da Olimpíada. E, inclusive, eu levei ele para Sydney, né, ele foi como parte da equipe. E, assim, de uma certa forma, foi interessante pelo fato de eu conseguir cuidar dessa parte emocional no sentido de não ter tanta ansiedade, mas é difícil você conter isso, né? Sim. Principalmente quando a gente fala de uma primeira Olimpíada do esporte, né? Mas é muito emocionante. Eu sou super emoção, sempre fui. Só que eu sofri um acidente em Sydney, né? Duas atletas se bateram na minha frente, eu voei por cima delas e eu tive que realmente abandonar a prova, e isso me frustrou muito, né, bastante, porque assim, eu queria ter feito a prova, eu estava até bem, né, na prova, tinha muita coisa para acontecer ainda, mas depois que eu voltei de lá, eu tive que meio que refazer as ideias na minha cabeça para falar, ó, virou a página, agora a gente tem que seguir em frente, né? Claro. Mas foi muito emocionante. Todas, não só Sydney, todas foram muito diferentes, né, no sentido de ser uma Olimpíada. Então, por mais que você já conheça as pessoas os atletas que estão competindo com você, é uma Olimpíada. Claro. O Brasil não, o país, o mundo está assistindo e a pressão é muito maior, né? Sim. O espetáculo é muito grande. Mas todas foram muito especiais. Mariana, como é que você percebe, vamos pensar um pouquinho agora nas emoções no triatlo mesmo, no treino e em prova, como você percebe esses aspectos emocionais no triatlo, a importância que o controle emocional tem no triatlo? Eu acho que não só no triatlon, como em qualquer esporte individual, a gente tem que ter um controle muito grande, né? Principalmente, eu acho que isso começa nos treinos, porque você treina muito sozinho, né? Então, você tem que saber lidar com você. Além de você saber lidar com dor, com fadiga, com treino, enfim, você tem que saber lidar com você mesmo todos os dias, em todas as sessões. Então, acho que começa a partir do treino, né? E assim, a gente vai aprendendo, acho que é até natural, mas assim, eu acho que vem também muito da personalidade do atleta, né? Tem atleta que, com certeza, tem essa parte diferenciada e tem atleta que não tem, né? E é o que eu te falei um pouquinho mais cedo. A gente nunca teve um trabalho específico para isso, então a gente aprendeu mesmo, durante a nossa carreira,
no erro, no acerto, no apanhar, né? No perder, enfim, a gente vai aprendendo. E no treino, né? E o ruim Durante os disso, treinos. o ruim disso de a gente aprender no erro e no acerto é que dói, né? Que dói muito. Porque aí você, Dói bastante. mas é bom, errar dói. A gente aprende com a dor, mas é muito ruim. O problema é que seria o bom se a gente pudesse ter alguém que nos mostrasse, né, esse caminho. É claro, é diferente. Talvez você seja com essa tua condição de atleta, de profissional que você tem, por conta disso. Porque você foi lá, você errou, você acertou, você fez tudo e você aprendeu demais. Então, isso vai moldando e isso te molda. Né? E aí eu olho para você, uma atleta de sucesso, né, porque é indiscutível isso. Me fala uma coisa, desse ponto de vista emocional. Vamos pensar em sucesso não só por conta de Olimpíada, né? Porque o sucesso é treinar bem, é participar de uma competição bem e eu conseguir me superar. Então, eu penso que eu tenho meu sucesso no triatlon, embora eu fique lá sempre na 40ª posição, mas de eu conseguir completar a prova, de eu fazer o Ironman e conseguir terminar feliz. Isso, para mim, é sucesso. Para você, o que é que diferencia um atleta desse nível olímpico em relação a esses aspectos emocionais? Pensando nesse nível olímpico, um atleta de sucesso olímpico, o que diferencia eles do ponto de vista emocional? Eu acho que eles são atletas, nós, né, somos atletas muito mais fortes em termos de emoção, porque assim, a gente quer sempre muito mais, né? A gente é ambicioso no sentido de se eu conseguir fazer isso, eu posso fazer melhor. E a gente também é muito cobrado, né? Eu fui muito cobrada durante a minha carreira, o que é normal, você tem patrocinador, você tem apoiador, você tem o seu técnico. Então, assim, a gente já tem essa diferença pelo fato de viver uma pressão maior, de viver uma cobrança maior, e a gente se cobrar muito mais também. Sim. A gente aprende a conviver com a dor, a gente aprende a conviver com o sofrimento, e eu acho que tudo isso vai fortalecendo o atleta, para ele se exigir mais e ser cada vez mais forte mentalmente falando, né? É difícil explicar isso, porque assim, eu acho que vem muito também da pessoa, eu falo isso no meu caso, porque eu sempre fui muito assim, muito determinado, sempre quis mais, e a primeira vez que eu competi a nível nacional, que eu fiquei entre as 10 melhores do Brasil, meu pai falou assim para mim, o seu nível já é outro, sua referência é outra. Então, a partir daí, eu já comecei a pensar diferente. Né? E eu acho que vem também muito do que você trouxe da família. Meu pai foi atleta também, então assim, ele já vinha me educando dessa forma. Então, acho que a gente tem essa diferença e pela rotina também que a gente tem, né? Uma rotina muito mais pesada. O pessoal acha que a gente eu só treinava, comia e dormia, mas você tem treinos extenuantes diariamente, né? Você tem dor constantemente, você tem que apresentar resultado toda hora. Então, acho que o que diferencia, eu acho que essa fortaleza que a gente cria mentalmente, né? A força mental é algo que a gente não vem conosco. A gente vai construindo isso. Tudo isso que você foi falando, eu vou aqui, né, tentando aprender contigo. E realmente a força mental é algo que a gente vai construindo ao longo dos nossos treinos. E para quem está nos assistindo, Sim. Então a Mariana falou, sente muita dor. O triatlo é um esporte que se sente muita dor. Tem aquelas dois lados, né? Tem o triatlo do Miguel, que é o Ricardo, que quase não sente dor. E tem o triatlo de quem vai, né, para sentir dor. Treina pesado e sente dor. E isso, e aí até legal você falar, como é que faz para lidar com esses sentimentos? Com essas sensações de dor, de fadiga, de acordar e falar assim, meu Deus, eu nem recuperei ainda de ontem e já despertou aqui, ó. Você falando, eu vivi bastante isso, porque, nossa, quantos treinos eu fiz chorando, quantos treinos eu fiz, nossa, por que eu tô fazendo isso? Mas eu acho que é o que eu te falei, a gente vai aprendendo a lidar com essas emoções, com essas situações, e isso fortalece muito a gente, né? Eu me lembro uma vez que uma pessoa falou para mim assim, às vezes, você nunca
às vezes você não vai acordar 100%, né? Não vai ser todo dia que você vai estar 100%. Um dia você vai estar 50%. Então, que você seja o 100% desses 50% que você está. Porque aí, você vai ter que você vai fazer, né? Independente do que aconteça, você vai fazer o que tiver que ser feito. Então, eu acho que por tudo isso, eu nunca esqueci isso, e aí eu comecei a levar isso comigo. Então, por exemplo, a gente tinha semanas que a gente tinha os treinos pesados, assim, segunda, terça, quarta, e eu falava, pô, hoje eu tô 60%, mas eu vou dar meu 100% desses 60%. Tinha dia que quando eu fazia camp, né, e é engraçado falar isso hoje, porque hoje eu até me arrependo de falar, quando eu tinha camp que eu queria voltar para o Brasil correndo, que eu não gostava de ficar muito tempo fora, e você queria, você simplesmente acordava assim, não quero treinar hoje, quero voltar para o Brasil, né? E aí você tinha que ir lá treinar, então assim, sim, depois você pensa, nossa, mas eu preciso fazer isso porque existe o lado também de ser a minha profissão, né? Eu precisar, é o que eu faço, é o que eu amo, é o que eu gosto de fazer, sim, e é o que eu sou paga para fazer também. Então ainda tinha esse lado, a gente tem que pensar em tudo isso. Mas eu acho que é o que você falou, a gente vai aprendendo diariamente e constantemente a ficar mais forte mentalmente e conseguir encarar essas emoções, tanto positivas quanto negativas, da melhor maneira possível, né? E você, pensando nos teus alunos, nos teus clientes, nos teus atletas, como é que você olha para esse lado emocional deles? Como é que você percebe os triatletas, abre aspas, normais, os amadores? Como é que eles lidam? Como é que você vê essa forma que eles lidam com as emoções? Tu acha que eles conseguem lidar bem com isso? É engraçado, porque assim, quando a gente tem, né, eu falo que a gente, quando tem uma assessoria, você meio que vira até um psicólogo também, né, porque você tem que saber lidar com essas emoções. E você vê de tudo. Mas eu tento extrair de todos eles sempre o melhor. Mesmo que o resultado não tenha sido bom, mesmo que o treino não tenha sido bom, eu falo, poxa, mas você fez, eu sempre tento trazer a positividade. Porque eu vejo o seguinte, é lógico que é diferente você tratar um atleta amador de um atleta profissional, né? Eu acho que a conversa é um pouco diferente, um nível diferente. Sim. Eu não trabalho com atleta profissional, ainda não tive essa oportunidade. Os meus atletas são todos amadores, então eu tento fazer com que eles sintam prazer em fazer, em treinar, em correr, e eu tento passar essa positividade para eles, e curtir esse processo. Eu sempre falo, tem que curtir o processo, porque tem gente que fica brava, tem gente que não gosta do tempo, tem gente eu tenho aluno que quer repetir prova porque o tempo foi ruim, sabe? Eu falo, mas você deu seu 100%? Pô, eu dei, mas por que o tempo? Então pronto, né? E assim, eu não sou psicóloga, não entendo da área, mas é engraçado como você tem que saber até conter palavras, né? E aí eu tento passar um pouco do que eu já vivi como atleta, e às vezes o diálogo encaixa, às vezes não, mas a gente consegue, claro, né, assim, com ajuste fino, você vai fazendo os atletas entenderem. Mas resumindo tudo, eu tento passar sempre um pensamento positivo, de que que foi feito, independente de como foi feito, mas existem muitas emoções, né? E tipo assim, é o que eu falei, eu não sou psicóloga, então às vezes até eu não sei como fazer, às vezes eu espero um pouco para falar, dá um tempo, vamos esperar, vamos pensar nas palavras, né? Mas é legal isso, porque você tem que lidar com personalidades diferentes, né? E isso faz parte enfim, mas a gente vai aprendendo todo dia. Eu acho muito bacana isso. Esse é o desafio. Nada como uma boa conversa. E vem cá, das emoções, né? Ansiedade, estresse, como é que você lidava com isso? O que você fazia para lidar com as suas emoções? Nossa, é uma pergunta difícil, Ricardo, porque eu sempre fui muito ansiosa e sempre fui muito agitada. Então, assim, e é o que eu falo hoje, né? A maturidade, ela vem com a idade. O pessoal falava, você tem que meditar. Não tem que meditar. Eu não gosto de meditação. Eu não quero fazer isso. A minha meditação é no treino. Então, assim, quando eu estava naquela ansiedade, principalmente semana de prova, ou aconteceu alguma coisa na semana, enfim, eu tentava, de alguma forma, treinar, fazer alguma coisa, sabe? Eu vou dar um girinho de bike, eu vou correr um pouquinho, porque isso me baixava
essa ansiedade, né? Mas é difícil porque, assim, eu não tinha algo específico, eu não meditava, eu não Sim. gostava de ficar sozinha, eu não fazia nenhum trabalho específico para trabalhar para essa parte mental. Então, eu tentava fazer de tudo para desfocar, né? Desse sentimento ruim, dessa coisa agoniante, né? Você, Mas eu nunca fiz esse trabalho específico para isso. e você se via antes das provas, se você se imaginava fazendo a prova, se imaginava no cenário esportivo lá? Uma coisa que eu aprendi a fazer foi a visualização, né? A visualização pré-prova. Mas para nada dar errado. Então, assim, não fazia isso antes, por exemplo, na noite anterior, eu não conseguia fazer, então eu fazia, assim, 2 dias antes, visualizava tudo que eu tinha que fazer, desde a largada até você cruzar a linha de chegada. E isso, de uma certa forma, deu certo porque você conseguia se ver na hora da prova, se ver fazendo o que você pensou, né? E isso eu aprendi porque, na época, comentavam muito, você precisa visualizar, entender como é que você vai fazer nenhum tipo de erro. E isso eu aprendi a fazer, e para mim era interessante, dava muito certo, mas eu não tinha paciência. Para ser bem sincera, eu tive que ter um tempinho para me adaptar a essa ideia. Entendi. E assim, nas rotinas de treino e de prova, você fazia alguma coisa? Você tinha alguma rotina que você fazia, que você acreditava que aquilo te ajudava, que te desse Não, força, que te desse fôlego? é o que eu te falei, cara. Eu nunca fiz nada específico para isso, né? Eu acho que hoje a gente tem muito mais pesquisa sobre isso, a gente tem muito mais acesso de trabalho. Mas na época, o que eu tentava fazer, além de treinar muito, né? Porque eu gostava de treinar, era me distrair de alguma forma, né? De tudo fazer um pouco, né? Mas assim, não tinha nada específico que eu falasse, isso aqui dá certo para mim. Até porque eu era muito agitada. Eu não ficava parada, eu não gostava de ficar vendo filme, eu não gostava de ler um livro. Então eu tinha que fazer uma coisa que né, extravasasse energia. Entendi. É uma forma de controlar as emoções, né? E isso é muito ruim. Tem muita gente que acaba nos últimos dias ali, naquela semana da prova, e aí começa a diminuir volume de treino, começa a ter aquele momento ali que começa a ficar mais tranquilo e gera esse problema emocional, porque ele pensa, pô, se eu não treinar, como eu vou fazer lá? Mas não vai mudar nada, né? É, Se treinar mas ou era não uma treinar na coisa última que eu semana. não. Mas era uma coisa que eu não fazia, era parar muito tempo. Eu ia treinando sempre até assim, não falo a véspera, né? Mas porque dependia de viagem e tudo, mas eu tentava treinar o máximo que eu pudesse, né? Para também não ter esse tipo de ansiedade. Entendi. E em relação ao sono, você dormia bem, assim, nas semanas, na noite antes de prova? Como é que é a Mariana nesse aspecto do sono? Não, eu sempre dormi bem, mas eu sempre dormi pouco. Sempre dormi. Hoje eu tô dormindo mais. Depois que eu aposentei, né, virei mãe, eu tô conseguindo dormir mais, mas eu sempre dormi muito pouco. Só que o sono que eu tinha era o sono que me deixava bem, né? Sim. E eu sempre, assim, falava para todo mundo, e hoje eu falo isso para os meus alunos, e isso é uma coisa que eu percebi, é que a noite anterior é uma noite que você realmente não dorme tão mais tranquilo. Então, eu sempre falo para todo mundo, por exemplo, a prova é no domingo, o sono de sexta para sábado é mais importante que de sábado para domingo. Então, eu tenho que descansar. E eu tentava fazer isso. 2 noites antes da prova, tentava fazer um sono melhor, porque na noite anterior você sabe que você não vai fazer, você já está naquela ansiedade de pensar na prova, às vezes você tem que acordar de madrugada, né, por conta do horário da largada. Então, assim, uma coisa que eu fazia bem, assim, era tentar dormir 2 noites antes da prova. Perfeito. E de que maneira você acha, pessoal, quem quiser fazer alguma pergunta, pode escrever aí embaixo, que depois a gente vai conversando sobre isso, tá? Fiquem à vontade, para contribuir no nosso bate-papo. De que maneira você acha, bom, você foi atleta desde muito nova, e como esse esporte, como ele te ajudou na tua vida do cotidiano, do dia a dia, no que o esporte te ajudou nesse domínio emocional? Eu
eu acho que, assim, o esporte é uma ferramenta muito boa, muito importante para a gente definir caráter, né? Porque ele te exige muito, e principalmente falando do que eu vivi como atleta profissional, você tem que ser muito persistente, muito resiliente, você tem que aprender a perder, você tem que aprender a errar, né? Então, e tudo isso você leva para a vida de uma certa forma. Eu vivi muitas coisas boas e ruins no esporte, e hoje eu posso te dizer que na vida nem tudo, a maioria das coisas para mim é mais fácil. Não é tão, acho que a coisa mais difícil depois que eu deixei de ser atleta foi ser mãe. Eu acho que é uma coisa que todas as meninas, mulheres podem concordar. Mas o esporte me deixou, como eu posso falar, preparada para a vida, porque eu vivi as coisas boas e ruins dentro dele, né? Então, hoje, quando alguém fala para mim que tem algum problema, lógico, não desmerecendo ninguém, mas qual que é? Vamos resolver, porque dá para resolver, né? Tipo, é simples, acalma e vamos tentar resolver. Ah, eu não consigo treinar? Então não treina, não precisa treinar. Você não precisa ficar nervoso por causa disso. A gente treina amanhã, entendeu? Então, assim, eu acho que o esporte te prepara para a vida, né? Assim, eu falo do meu caso, que eu comecei muito cedo e hoje com 40, eu levo tudo que eu aprendi, né? E tudo que eu me tornei do esporte para o que eu faço hoje. E tento passar isso para frente também. Ótimo, isso é sensacional. Me fala uma coisa, qual foi o momento de maior emoção que você teve dentro do triatlon? Nossa, eu tive tantos momentos bons de emoção, ia ser até injusto falar só de um, viu? Mas, assim, com certeza, participar das 3 Olimpíadas, né? Eu tive provas do circuito mundial, que eu disputei sprint para o pódio, então também foram provas que me exigiram muito, que depois eu ficava, assim, exausta em termos até psicológicos, né? Sim. Mas eu não tenho uma que eu falo, nossa, essa foi a prova. Eu vivi muitos momentos assim, né? E eu tinha mania de chegar chorando, né? Eu chegava chorando porque eu sempre me emocionei muito. Eu acho que até pelo fato de fazer muita força de sofrer, quando eu comecei o triatlon, que eu ia para Santos com 13, 14 anos, eu era a garotinha que chegava chorando, todas as provas. Até me apelidaram assim, né? A garotinha que chega chorando. A garotinha de 15 anos que chega... Mas eu acho que até para extravasar a força que fazia, né, tudo que tinha feito até chegar lá. Então, assim, não dá para te dizer um momento só. Entendi. Mas me fala assim, ó, pensa naquele momento que você teve que se superar emocionalmente. Qual foi o momento difícil que você teve que parar e falar assim, não, eu vou continuar, e a força emocional, a força mental te fez continuar, te fez terminar a prova? Tu consegue lembrar de algum momento? Então, Pequim, eu machuquei o pé um dia antes, né? Só que isso eu não contei para ninguém. Eu fui jantar e aí enfiei o pé na roda, aquelas bicicletas que você usa antes na Vila Olímpica para ir jantar, porque a vila é muito grande, a gente foi pedalando, eu e o Reinaldo. Aí eu enfiei o pé na roda, com a roda por conta do chinelo que eu estava usando, e eu dormi com muita dor. Só que eu falei, eu tô aqui, eu não vou falar nada para ninguém, mas eu vou largar. E foi assim, a prova difícil, um ciclismo, que inclusive outro dia até descobri que tem um filme desse ciclismo, que eu sofri bastante, mas era um ciclismo com subida, e era um ciclismo que eu gostava de fazer, eu sempre gostei de subida no ciclismo. E aí teve uma hora que ninguém queria fazer força no pelotão, e aquela história, pô, vamos fazer força, vamos puxar, vamos tentar chegar no primeiro pelotão, e ninguém quis, eu fui embora sozinha. Falei, se dane também, agora eu vou apostar todas as fichas aqui. E fui embora sozinha, é lógico, né? Tinha um grupo muito forte na frente, tinha um grupo atrás, o Ricardo sumiu. Opa, não ficou preto aqui, o que aconteceu? Voltou? Aí, voltou. E aí eu falei assim, agora que eu tô aqui também eu vou até o final. Vou soltar as fichas aqui, vou correr do jeito que der, aí corri com bastante dor. E não tive o resultado que eu queria, óbvio, mas foi um momento que eu falei assim, agora eu vou até o final. Já tô aqui, vou chegar na linha de chegada. Mas depois doeu bastante o pé. Difícil, hein? Que situação.
É, foi. E assim, em relação à autossabotagem, que a gente se sabota demais muitas vezes, né? A gente se coloca É, dificuldades, a gente olha para os nossos problemas. Você tinha muito disso, de se auto-sabotar, ou você conseguia lidar bem com esses aspectos? olha, eu fiquei pensando nisso porque eu li aquele material e eu não sei se eu com certeza eu tive momentos de autossabotagem, sim. Momentos que, eu não consigo, não vou. Mas eu acho que com o tempo eu consegui ir controlando isso. Mas com certeza eu devo ter tido aqui. Eu nunca pensei nisso assim, né? Eu não posso fazer, eu não consigo fazer. Eu acho que eu tenho isso mais hoje, inclusive, como tentando ser treinadora, do que como eu fui quando eu fui atleta, né? Entendi. Isso eu acho que eu tenho mais agora, sabe? Mas pelo fato de viver a pressão, a cobrança, eu acho que isso ficava um pouquinho de lado, porque a gente tem que fazer, a gente tem que mostrar, a gente tem que dar o resultado. Então, assim, eu acho que eu consegui controlar isso, mas não involuntariamente falando. Eu acho que eu tenho muito mais autossabotagem hoje do que quando eu era atleta. Sério? Sério, Acontece. é sério. Mariana, em Porque relação assim, eu assim. falo. Fala, desculpa, desculpa. Não, não, é que hoje eu falo para todo mundo que eu estou aprendendo a ser treinadora, né? E é um processo, né? E às vezes eu acho que eu não. Nossa, será que eu vou? Porque você lidar com pessoas é uma missão, né? Sim. Então, às vezes eu fico assim, ai meu Deus, será que eu consigo? Será que eu falei a coisa certa? Será que eu pensei o certo? Será que eu fiz? Enfim. Então, acho que isso está acontecendo mais hoje. Todo bom profissional tem dúvida. Sabia disso? Todo bom É profissional tem bom muita ouvir dúvida. isso, viu? Aquele Nunca sei o profissional, suficiente. aquele profissional que não tem dúvida, ele já é dúvida. Porque a gente precisa ter É, dúvida né? no que a gente faz. Né? O problema é que atleta não pode ter dúvida. Os atletas profissionais Exatamente. não podem ter dúvida. Porque tem uma coisa que Uhum. chama confiança. Que o atleta profissional ele Sim. não pode não ter um nível alto de confiança. Ele tem que ser autoconfiante a um nível bom, claro, não pode ser demais, senão ele se atrapalha. Mas você Sim. sempre foi autoconfiante, você sempre teve enquanto atleta, essa confiança de dizer, não, eu vou, eu faço, eu resolvo. Sempre. Assim, não essa autoconfiança, mas eu sempre acreditei em mim. E, inclusive, é o que você falou, eu sempre fui fazer e resolver, né? É lógico que você tem os seus momentos de fraqueza, às vezes momentos, inclusive, de aborrecimentos, né? Não é nem fraqueza, acho que é mais aborrecimento. Só que é o que eu te falei, a gente tinha que fazer. Mas eu sempre acreditei, porque eu sempre treinei muito. Eu sempre gostei de sofrer em treino. Eu sempre gostei. Tanto que eu treinava muito, eu treinava muito com homem, com os meninos, né? Eu sempre. Então, assim, eu sabia que eu podia, né? E eu tentava fazer o melhor, né? Tanto no treino como na prova. Só que assim, tem momentos que você, às vezes, você meio que se desequilibra, né? E é o que você falou, a gente não pode ser também ao ponto de perder o prumo, né? E aí, às vezes, alguém tinha que te colocar no lugar. E aí era o treinador, era o pai, era a mãe, né? Enfim, tinha que falar alguma coisa, ó, baixa um pouquinho a bola. Mas eu acho que eu sempre tive isso, e o que foi o que me ajudou bastante a persistir no esporte por tanto tempo, né? Deu uma cortada agora na tua fala no final. Eu não consegui entender, Ixi, não sei se. Mas eu acho que voltou. voltou? E agora? Acho que sim. Não sei se é a minha internet, você Eu acho. aí, mas Então, eu não sei se. Eu tô aqui do lado da internet, para não ter tudo problema. certo. Tá tudo certo. Mariana, se você tivesse que falar alguém para quem está começando no triatlo hoje, você vai falar para quem está começando no triatlon, tá? Em relação a esse controle emocional. O que você falaria para um iniciante no triatlon que pensa em chegar em níveis mais altos de performance? Ó, eu acho que primeiro de tudo,
fazer com amor, né? Fazer porque gosta, né? Eu acho que esse é o primeiro passo para você, porque aí você traz essa positividade para você. E eu acho que com essa positividade você já afasta muitas coisas que poderiam te atrapalhar. Então, primeiro é fazer porque gosta. Fazer por prazer, né? E assim, aceitar que vão existir dias bons e dias ruins, né? Mas tem que curtir todos esses dias. Eu me lembro que quando eu fiz o meu primeiro Ironman, eu estava na largada, eu não sabia nem o que esperar da prova, porque eu nunca tinha feito, né? Isso foi 2009, foi o ano que eu aposentei. E o Alexandre Ribeiro, chegou para mim e falou assim: Mariana, o seu dia vai ser de altos e baixos. Então, aproveite cada momento, porque vai ser um dia inteiro fazendo força, um dia inteiro fazendo esporte. E aí eu levei isso comigo, aquilo me tocou assim, e eu sofri bastante na prova, sofri muito, corri a maratona para 4 horas, mas eu levei aquilo, eu falei, eu vou aproveitar cada momento. Então, assim, o que eu quero passar é essa mensagem de que você tem que fazer porque gosta, com prazer, e você tem que aceitar que nem tudo vai ser perfeito. Né? E a gente vai aprender com isso. Isso faz parte da nossa evolução como atleta, né? Com amadurecimento como atleta. Então, depois você cruza a linha de chegada, aí você faz o que você quiser, você extravasa, xinga, enfim. Mas eu acho que, e além de tudo isso, não guardar, né? Porque eu vejo atletas que guardam muito também, né? Hoje é mais diferente, mas eu falo até de atletas amadores, que guardam e ficam com aquilo. Eu acho que tem que extravasar de alguma forma, xinga o treinador, xinga quem for, mas assim, coloque isso para fora para isso não acumular e de repente atrapalhar ou de alguma forma negativa interferir na performance, né? Mas é basicamente gostar e entender que tem dias bons e dias ruins. Para tudo, né? E isso que você fala é sensacional. A gente tem que compreender que o dia da prova ele pode acontecer muita coisa. Do mesmo jeito que nos nossos treinos. Tem dias que a gente não está bem para treinar. Um atleta profissional, ele não está bem para treinar, mas ele tem que treinar de qualquer jeito. Se eu não estou bem para treinar e acaso eu falo assim, eu não vou treinar amanhã, eu vou me estrear daqui do lado e vou correr. Não quero, eu posso fazer isso. Então, nós que somos amadores, a gente tem essa prerrogativa de poder optar. Mas eu tenho que aproveitar todos os dias. É frio. É verdade. Vai treinar com frio. Tá chovendo. Não vai treinar, eu não vou. O profissional não tem isso. O profissional, ele treina de qualquer forma, tem que aprender a lidar com tudo isso. Isso é uma coisa fantástica, isso é uma coisa que eu aprendo muito com os atletas, os profissionais com quem eu já trabalhei e trabalho, de ver isso. Que eles têm que ter essa capacidade, e você falou lá em algum momento de resiliência, de sair da sua forma, vai lá e se mata, sente dor, treina pesado, 2 treinos por dia, à noite está tudo certo. E assim, eu acho que na alta performance, qualquer detalhe vai fazer a diferença, né? Inclusive quando você fala de resultados de hoje, porque em 1 minuto, por exemplo, numa prova de ITU, em 1 minuto chega a 50 caras, né? Então, assim, é interessante, inclusive, essa questão do trabalho mental, paralelo ao trabalho físico, porque qualquer diferença que tiver, é ali que o cara vai ganhar, né? A atleta vai ganhar, porque todo mundo treina no mesmo nível, todo mundo faz força, mas assim, o cara é mais forte ali, ou sabe onde acertar, e aí ele ganha a prova, né? Então, é um trabalho muito interessante, e eu acho que hoje, com certeza, atletas já devem fazer bastante. Na minha época, a gente aprendia na porrada mesmo. Porque assim, é um nível tão alto de treinamento e é tão igual, porque hoje com a globalização, o mesmo treinamento que os triatletas fazem, todo mundo faz quase o mesmo tipo de treinamento. Então já se sabe o que é melhor, o período que tem que ter de polimento, como é que tem que ser a preparação, as distâncias, os volumes, as intensidades. E o que faz o diferencial é essa formação de inteligência emocional, de saber lidar com tolerar a dor, de saber lidar com as emoções durante a prova, durante a largada. Como você disse, numa prova de ITU aí, que tem 100 e poucas pessoas lá, se você perder 25, 30 segundos,
São várias posições. Então, a emoção é um Exatamente. componente bem importante. Mariana, eu quero agradecer demais o bate-papo contigo. Não sei se alguém quer Ah, fazer alguma pergunta. Para mim, eu ficaria mais o tempo todo aqui perguntando para você. Queria que você me falasse assim, imagina, tá tão legal. sobre essas emoções, sobre como você usa essas emoções aí no seu dia, para a gente já começar e ver se alguém quiser fazer uma pergunta. Então, só você falar das emoções no triatlon, o que você pensa, o que você quer deixar para a gente de recado em relação a isso. Ah, eu acho assim, hoje a gente já tem essa facilidade de ter esse acesso desse trabalho. Então, eu acho que é um trabalho muito importante, paralelo ao trabalho físico, né? A pessoa trabalhar o mental em todos os sentidos, não só para eu ser um melhor atleta, mas para eu levar a vida de uma maneira melhor, né? Tanto o atleta profissional que encara o esporte como profissão, como o atleta amador que tem que encarar o esporte, tem que encarar o trabalho, tem que encarar a família. Então, assim, isso é importante trabalhar. Na minha época, a gente não tinha esse acesso a essas informações e eu nunca fiz um trabalho específico. Faria com certeza se hoje eu fosse atleta, porque isso é o diferencial. Mas eu acho que, de um modo geral, é legal as pessoas entenderem, e o mundo hoje está muito louco, as pessoas estão muito, né, eu acho que é até por isso que o mundo parou um pouquinho agora, tentar trabalhar isso para controlar essas emoções e transformá-las de uma forma positiva, não só na prova, no treino, como também na vida como um todo, né? Porque a gente, depois do esporte, a gente vai fazer o quê? Vai viver, né? Então, assim, para a gente saber lidar com nossos problemas de uma forma positiva, saber encarar as coisas de uma forma mais positiva, e aprender que, assim, um dia vai ser bom, um dia vai ser ruim, mas a gente tem que olhar para frente, né? Isso, uma pergunta em relação à competitividade, porque você, atleta profissional, altamente competitiva, mas os amadores, eles têm esse viés de competitividade, né? De querer Tem competir. bastante. E hoje eu estou apavorado com essa questão de Strava, que virou uma competição de quem faz mais força, de quem tem a potência maior, e o pessoal vai mudando ali os padrões de peso, e virou um negócio que é uma loucura isso. É Tu uma acha que isso, loucura. tu acha que isso, nesse aspecto emocional, isso aí pode gerar no retorno, quando a gente voltar aos treinos na rua, quando a gente voltar para a vida, o novo normal, que não vai ser a mesma coisa? Isso pode levar a uma frustração, algum problema? Eu acho assim, cabe ao treinador, inclusive, né, eu falo isso falando como se fosse para mim, a gente saber mostrar para o atleta o que é real, o que não é, e assim, tentar fazer com que essa competitividade seja uma coisa positiva, não se torne um negócio negativo, né? E eu acho que cabe muito isso ao treinador ou a quem trabalha com a parte mental desse atleta, dizer isso. Alguém tem que dizer, né? Porque senão vai ter muito mais frustração dentro do esporte do que realização. Né? Isso é uma realidade, né? Você está falando, eu estou vendo isso, está todo mundo em casa, mas está todo mundo competindo, e a gente hoje tem as redes sociais que mostram todas as informações do cara que está treinando ali, da menina que está fazendo aquilo, então assim, a gente tem que saber controlar isso nos nossos atletas, né? Eu falo como treinadora, e mostrar que a gente tem que tentar levar para o lado positivo essa competitividade, porque isso vai ajudar, né? Vai ajudar. No final das contas, quando você vê ali a linha de chegada, você vai falar, putz, porque se você deixar passar para o lado negativo, ou incentivar de uma forma errada, e isso é muito delicado, eu acho, né? Porque você tem que saber quem é a pessoa com quem você está lidando. Vai gerar uma frustração. E aí a coisa fica, eu acho que fica bem pior, né? Então, assim, tem que ser competitivo? Tem, mas competitivo para você se melhorar, para você conseguir o seu sucesso, que nem você falou. Sucesso é muito relativo. O seu sucesso é um, o meu é outro. Então, a gente tem que mostrar para o nosso atleta que a competitividade tem que levar ao sucesso dele, Claro. né? Mas ele tem que se realizar com isso. E não, sei lá, cair em números aí, né? Que é o que todo mundo pensa hoje,
e de repente se frustrar. Então, acho que também tem muito do técnico colocar isso como uma lição, né? Enfim, e quem trabalha tem um psicólogo, ou, sei lá, uma pessoa que trabalha essa parte mental. Mas o Né? triatlon é legal porque ele é um esporte, claro, ele é democrático, não tanto, né? Porque tem a bicicleta, tem todos esses aspectos aí que às vezes é um pouco mais oneroso, mas é um esporte que as pessoas vão até com muita idade praticando. Mas Sim. desde que tenha essa condição emocional de saber lidar com essas situações, porque senão o risco é muito grande de ter uma frustração, né? De estar aí Sim. pedalando em casa no rolo a 1.200 watts e quando for para a rua vai estar a 215. Então é um problemão sério que a gente vai ter. E Tentar eu acho resolver que a gente depois. vai ter. Não, e nós como treinadores vamos ter que colocar isso, né? Colocar isso e explicar e falar. O que a gente tem que. Não é, assim, uma coisa é você bater nas costas e falar, nossa, está ótimo, né? Eu estou pedalando 1.200 watts, entendeu? E daí você sai na rua. Então, assim, eu acho que cabe a nós treinadores, depois que isso se normalizar, a gente também ter essa conversa, mostrar essa situação e eu acho que é até uma questão de respeito, né? Tipo assim, você mostrar o que está certo, o que não está e tentar deixar o seu atleta não é menos frustrado, mas mais realista com isso. Sei lá, é meio maluco isso, né? Assim, Cair na emoção real. é um negócio. O pessoal Cair tem na que cair na real, real. exatamente. Cair na real que É, o que está acontecendo agora é uma situação que ninguém imaginava que ia acontecer isso, que ia estar todo mundo sim, trancado, treinando em casa. As emoções estão à flor da pele, está todo mundo precisando mostrar alguma coisa que na verdade não precisa mostrar nada para ninguém. Ninguém precisa provar nada para o vizinho, para o outro, para o amigo que está pedalando mais ou menos. Faz o treino. Quando chegar a hora de mostrar, vai aparecer a hora de mostrar. Só sim, que a sim, gente com tem que certeza. ter essa força, e aí também entra nesse aspecto de força mental, porque a gente precisa ter esse domínio. A gente precisa saber Com que eu tenho que certeza. ser assim. Porque com os, com os profissionais, eles não estão fazendo isso. Isso que eu acho engraçado, eu acho sensacional. Eu vejo o atleta profissional, e aí eu vou pegar um exemplo do Mansur. Pô, o Mansur é um puta atleta, o cara é sensacional. Fez 2 Ironmans agora esses dias, em 2 dias, para arrecadar dinheiro. Ele não está nem aí É, para a velocidade que ele está pedalando, nem nada. Ele continua treinando do mesmo jeito, continua fazendo as coisas do mesmo jeito, porque consegue controlar as emoções, consegue lidar com essas situações. Então, nós, amadores, temos que aprender com vocês isso, essa capacidade não, e assim, o forte. dia de treino fraco é um treino fraco, um dia de treino forte é um treino forte. Eu falo isso porque eu sou casada com o Reinaldo Colucci. Ele, assim, no dia que ele tem que sair para fazer um girinho, ele vai fazer um girinho e não tem quem tire esse girinho dele, entendeu? Porque é o dia de fazer girinho. O dia que tem que realmente chegar em casa e arregaçar no sofá e falar, não sai mais daqui, é o dia que tem que fazer. Então, assim, uma coisa que a gente consegue separar bem, eu falo nos atletas profissionais, é isso: dia de treino forte é dia de treino forte, dia de treino fraco, e você não está perdendo nada, muito pelo contrário, né? Você está ganhando. Sensacional. Eu queria que todo E, atleta ouvisse isso, porque eles acham é, que tem que torcer o cabo todo dia. todo E dia, não é. E sabe o exatamente. que isso é engraçado? Que isso não é físico. Isso é mental. É a cabeça que controla Exatamente. isso. É saber que você vai olhar para a planilha e hoje, pá, hoje eu tenho um trotinho. É trote, não é Z3. Mas Tem uma diferença bem grande, né, entre os tem dois. isso, né, o Amaral que está aí, ó, que é triatleta também, né? É, Isso, o que comanda é a cabeça, isso que é legal. O profissional, ele é, sabe distinguir isso. Ele sabe administrar, ele tem esse controle emocional, essa capacidade de administrar o treino. Por quê? Você sabe que um dia é forte, de manhã vai ser um treino sim, pesado, à tarde vai ser um treino mais leve, no outro dia vai ser um treino só regenerativo. E no sábado e domingo tu vai torcer os cabos, vai arrebentar com a roupa de borracha. E na segunda-feira vai ser um treino tranquilo. Então a gente precisa aprender é, com vocês nesse período, onde vocês têm esse domínio, têm essa capacidade, alguns não, mas sim, a maioria é, consegue administrar as emoções.
E isso é uma coisa que o esporte nos ensina, que Com todo certeza. triatleta deveria aprender e levar isso para a vida. Porque a gente consegue aprender com o esporte a ter esse domínio das emoções. Porque eu tenho certeza que você, na hora de tu prescrever os teus treinos, você usa tudo isso que você aprendeu e viveu ali, ó, na tua prática, né? É, Então a gente precisa é, aprender eu, com isso. eu, é, eu acho que isso é até eu falo que é um ponto a favor, porque assim, eu consigo entender quando meu aluno fala que pensou assim, que sofreu assim, que sentiu isso, né? Porque eu já vivi isso. E quando eu também estou fazendo uma planilha, eu falo, hoje ele vai sofrer. Hoje eu até escrevo, você vai chorar. Ou hoje é dia de colocar o bumbum no sofá, entendeu? Eu até escrevo para ele realmente sentir que é isso que tem que ser feito, né? E muitos adoram, alguns entendem, mas assim. Então, assim, cabe a nós treinadores também passar essa informação correta, né? Eu sei que hoje a informação está aí, existem muitos trabalhos, muitas pesquisas falando que realmente faz uma diferença. Mas é engraçado que na minha época não tinha isso. Então a gente teve que aprender, né? Foi o que eu comentei com você, a gente teve que aprender de uma outra forma. Né? Só que a gente conseguia controlar, né? Alguns não, mas como atleta profissional a gente conseguia controlar essas emoções, né? É engraçado isso, né? Isso é uma coisa que eu falo nas aulas de psicologia do esporte que eu dou na universidade, que os profissionais parece que eles têm algo que vem com eles, que é esse domínio, esse entendimento. Que é o esporte que leva, é lógico. O esporte leva a vocês a ter esse domínio dessa condição emocional de saber lidar com as situações, de fazer algumas coisas que, pô, ela fazia a visualização, mas ninguém falou para ela. Mas ela fazia. Porque o esporte ensina, vocês vão aprendendo com erros, com acertos, e vão fazendo, e vai dando certo, e vai aprendendo com o que deu errado, não vai fazendo mais, ou faz e fala assim, pô, agora eu não vou fazer mais, e assim segue. Então, isso é uma coisa legal. Isso é uma coisa que quem está assistindo tem que olhar para o esporte e aprender para carregar isso para a vida. Porque isso vai levar para a vida. Para o resto da vida, essas situações todas. Só que a gente tem que saber aprender com isso, né? E quando o atleta profissional leva para o lado ruim, para a frustração, é muito ruim, porque aí são os extremos, eu acho. Né? Posso até estar falando besteira, né, Ricardo? Mas assim... eu entendo que também quando é para o lado negativo, o atleta, se ele realmente... porque é tão intenso tudo que a gente vive, né, que é muito bom, mas pode ser muito ruim também, né? E aí isso pode acabar com uma carreira. Né? Assim, o cara pode se frustrar de uma tal forma que, não quero mais, né? Então, assim, acho que tem os dois lados, porque a intensidade das emoções são muito fortes, né? Então a gente tem que tentar sempre pro lado positivo das coisas, né? Em tudo. Eu imagino que passa na cabeça numa largada de uma ITU ou de uma Olimpíada, que está ali alinhado com um monte de gente. Eu vejo quando eu fui para o Ironman a primeira vez, que eu estava indo lá para o brete eu chamo de brete da largada, tá? Tava indo para o brete da largada. Aí eu olhava ali, pá, na frente ali tava o Chicão conversando com o... meu Deus do céu, tinha o Mansur, tinha mais um monte de gente ali, aí tinha a Ariane Monticelli, que eu sou fã dela. Tava todo mundo ali e falava, meu Deus do céu, eu vou largar logo depois desse pessoal. O coração já ficava a mil. Eu imagino como é que é essa situação de Olimpíada e de provas assim. É emocionante, com certeza. Às vezes não tem nem muito o que falar, né, sobre isso. A gente só sentindo isso para saber o que é. Né, Mas é o que eu te falei, né? É relativo, porque assim, a pessoa largando o Ironman, nossa, deve sentir isso ou até muito mais, né? Porque tá ali largando o Ironman. Eu falo porque uma vez eu fui, das primeiras vezes que eu fui assistir Ironman, que eu fui assistir a chegada, nossa, eu falava assim, gente, é uma emoção atrás da outra, de diferentes formas, né? E aí você fala, isso é uma emoção que eu não sei como é, se eu já senti isso ou não, né? E eu chorava junto com todo mundo chegando, você fala, meu Deus do céu, o que está acontecendo, né? Então, assim, eu acho que cada um tem a sua emoção, né? E com certeza, em termos de potencialidade, eu acho que a sua emoção de largar o Iron e estar ali é a minha emoção de estar largando a Olimpíada, né? Enfim,
Sei lá, eu acho que é desse jeito. Perfeito, perfeito. Eu também acredito que seja assim, porque os pesos são diferentes e um amador que está largando o Ironman pela primeira vez, ou aquele que está largando pela 10ª vez também vai ter as suas emoções. Sim. E tudo que ele fez para estar ali, né? Tudo que É, ele fez pra estar ali. exatamente. Porque um profissional Com para chegar certeza. na Olimpíada, ele sofreu demais para estar lá. É. Do mesmo Mas jeito. um cara para treinar para o Ironman também, né? Porque olha, Não, meu Deus do céu. do mesmo jeito, do mesmo jeito. E às vezes o É, sofrimento proporcionalmente muito maior de um amador, porque ele com tem certeza. família, tem filho, tem que fazer mercado, tem que Exatamente. trabalhar. Tem Então, uma vida, né? é isso. Não que o profissional não tenha, mas o profissional ele tem um tempo maior para digerir as situações de treinamento. Sim. Mas é lógico, tem sempre aquele peso, né? Do patrocinador, É, tem o peso a do compromisso, pressão. e só o profissional sabe. Que é É, o trabalho dele é esse. E muitas vezes, como você exatamente. disse, a frustração é algo que pode levar a um fim de uma carreira. Né? Com certeza. Com certeza. Tem os extremos, né? Ó, Tem o eu bom e tem comecei o a ruim. praticar yoga e meditação para ajudar a controlar as emoções nos simulados e nas provas. Vocês também Sim. utilizam alguma prática para aliviar um pouco? Então, hoje eu vejo muitos atletas fazendo a meditação, né? Que era uma coisa que eu gostaria muito de tentar fazer. Só que eu falo para todo mundo, eu medito fazendo o meu treino. Eu medito correndo, eu medito pedalando, porque eu sempre faço Sim. sozinha. Então, acho que isso também é um tipo de meditação. Mas hoje tem não só a meditação, mas outros treinamentos mentais estão Sim, acontecendo, né? sim. Mindset, tem bastante estudo já provando isso. Então, tem bastante coisa aí que já está bem acessível aos atletas, tanto profissionais quanto amadores, né? E nem tudo funciona para todo mundo. Então, É, a né? meditação, você falou assim, eu sou agitada. Tem muita gente que não consegue fazer mindfulness, por exemplo, técnica de respiração, porque é agitado. Então, a gente tem que encontrar o que é que funciona para a gente. Para Exatamente. alguns, ler um livro é legal, para outros, ouvir uma música é Uhum. bacana. Eu sou como você. Eu, se for se deitar para fazer uma sessão de mindfulness, para relaxar, eu tenho dificuldade. Mas eu tenho os meus outros mecanismos para relaxar. Então, é muito particular isso. Não existe É uma muito fórmula, particular, com certeza, né? não existe uma fórmula mágica que a gente fala assim, se tivesse isso, estava tudo resolvido, né? E a gente, Exato. toma essa pílulazinha aqui que você vai relaxar, vai conseguir. Então, para alguns funciona, para outros não. Não, e você sabe que recentemente eu vivi uma experiência, em março eu larguei o GP Extreme em São Carlos, né? E a natação era com roupa, mas eu tô nadando muito pouco. Só que o Sandro sempre me convida para fazer e eu adoro, vou lá e faço. E no simpósio a gente teve uma palestra sobre a respiração. Você controlar, né, a ansiedade, tudo com a respiração profunda. Sim. E aí foi bem legal, porque quando eu comecei, aí quando deu a largada, eu nadei bem, só que eu comecei a travar. E aí, com aquela roupa de borracha, eu nunca gostei de roupa de borracha, eu comecei a sentir falta de ar. E sabe aquela. Aí você vê o pânico que a pessoa sente Sim. quando ela tá ali e afoga, né? E aí eu Sim. senti isso, eu falei. Aí eu lembrei da respiração e tentei diminuir o meu ritmo, óbvio, né? Porque eu tinha que pedalar 100, correr 10, então assim, dá muita prova. E tentei fazer a respiração e me ajudou bastante. Vou te dizer que ajudou muito, porque me controlou esse sentimento ruim, sabe? De tipo, vou afogar, eu vou afogar, vou afogar. A Então, assim, respiração eu é acho que. ótima. Pois é, eu acho que é bem legal esse trabalho de respiração, né? Mariana, temos Mas é o que você 50. falou, para cada um é um, né? Para cada um é um jeito. Né? Temos 45 segundos. Então, eu quero te agradecer Ixi, já? demais. Agradecer demais. Muito obrigado mesmo, de coração, por ter participado. Aprendi demais contigo. Você é uma pessoa sensacional, profissional da mais Obrigada, alta cara. qualidade. Então, e atleta, não tenho o que falar sobre isso. Obrigado. Tá? Então, agradeço muito de coração mesmo, tá? Eu agradeço também aí o convite e vou te acompanhar aí para a gente fazer esses trabalhos. Tamo Ficar junto. mais forte ainda mentalmente. Um beijo, até mais. Tchau, boa Tchau. noite. Obrigado, pessoal.